Livro do Céu, volume 1, capítulo 58. Terceiro casamento, o casamento da cruz. Voltando ao começo, quando Jesus teve a gentileza de vir, muitas vezes falava comigo de sua paixão e cuidava de organizar minha alma para imitar sua vida e seus sofrimentos, dizendo-me que além do casamento acima mencionado, ainda havia outra coisa a fazer. E este foi o casamento da cruz. Lembro-me de dizer, minha noiva, as virtudes se tornam fracas se não forem corroboradas, fortalecidas pelo enxerto da cruz. Antes de minha vinda à terra, as dores, as confusões, as abominações, as calúnias, as dores, a pobreza, as doenças, especialmente a cruz, foram todas consideradas motivo de vergonha e fracassos. Mas desde que foram trazidas por mim, permaneceram todas santificadas e divinizadas pelo meu contato, para que todos mudem de aparência e se tornem doces e bem-vindos, e a alma que tem o bem de ter alguém seja honrada, e isso porque é a uniformidade de mim, Filho de Deus. E muitos experimentam apenas o oposto. Muitos olham e desanimam diante da cruz, encontrando somente nela amargura, repulsa, choram e se sentem injustiçados. Mas aqueles que a penetram, achando-a saborosa, ali formam sua verdadeira felicidade. Enquanto ele dizia isso, senti-me incutida de tais desejos de ser crucificada com Jesus Cristo, que muitas vezes eu repetia: meu Jesus, meu amor, apresse-se, crucifique-se comigo, crucifica-me contigo. E da manhã, quando ele voltou, as primeiras perguntas que fiz, que pareciam mais importantes para mim, foram a dor dos meus pecados e a graça que me crucificaria com ele. Pareceu-me que se eu conseguisse isso, conseguiria tudo. Quando certa manhã meu Jesus mais querido se apresentou a mim na forma de crucificado e disse que queria me crucificar com ele. E enquanto isso, vi que das feridas mais sagradas saíam raios de luz e dentro desses raios, pregos afiados se apresentavam. E nesse momento, não sei porquê, embora quisessem tanto que ele me crucificasse, tanto que me sentia consumida, fiquei surpresa, com um grande medo que me fez tremer da cabeça aos pés. Senti essa aniquilação de mim mesma. Me vi tão indigna de receber graça que não me atrevi a dizer: Senhor, me crucifique contigo. Jesus parecia estar suspenso, esperando minha vontade. Quem pode dizer o que passou nas profundezas da minha alma? Eu ansiava, mas me via indigna. A natureza estava assustada e tremendo. Enquanto eu estava nisso, meu amado Jesus me perguntou intelectualmente para aceitar. Então, com todo meu coração, disse-lhe: Santo esposo, crucificado por mim, imploro que me conceda a graça de me crucificar e, ao mesmo tempo, se não pareça nenhum sinal externo. Sim, me dê dor, me dê as feridas, mas deixe tudo oculto entre você e eu somente. E assim, aqueles raios de luz, juntamente com os pregos, passaram por minhas mãos e pés, e o coração foi passado por um raio de luz, juntamente com uma lança. Quem pode dizer a dor e o contentamento? Assim que fui surpreendida pelo medo, minha alma nadou no mar de paz, contentamento e dor. Foi tanta dor que senti em minhas mãos, em meus pés e em meu coração, que me senti morrendo, senti os ossos de minhas mãos e pés fazendo pedaços muito pequenos, como se eu estivesse com um prego dentro. Mas eles também me causaram tal um conteúdo que não posso expressar. E me deram tanta força que, enquanto eu me sentia morrendo de dor, as próprias dores me sustentavam para garantir que eu não morresse. Mas, no entanto, nada apareceu nas partes externas do corpo, mas senti as dores corporais tão verdadeiras que, quando o confessor veio me chamar à obediência e desamarrou meus braços e mãos, toda vez que ele me tocava, e naquele momento de suas mãos, isto é, onde aquele raio de luz havia passado com um prego, senti punições mortais. Mas quando o confessor ordenou, por obediência, que cessassem essas dores, muito mitigaram,
porque essas dores eram tão fortes que me fizeram perder a consciência, e se não mitigassem a obediência, dificilmente eu me prestaria a obedecer. Ó prodígio da santa obediência, vós tem sido tudo para mim. Quantas vezes me vi em desacordo com a morte? Tão grande era o poder da dor, e a obediência quase me devolveu a vida. Que o Senhor seja sempre abençoado, que tudo seja para a sua glória. Sempre que Ele me tocava e naquele momento de suas mãos, ou seja, onde aquele raio de luz passava com um prego, eu sentia a punição mortal. Mas quando o confessor ordenou por obediência que cessassem essas dores, elas muito mitigaram, porque essas dores eram tão fortes que me fizeram perder a consciência. Se não mitigasse a obediência, dificilmente me prestaria a obedecer. Que o Senhor seja sempre abençoado. Vi as partes marcadas pelas feridas de Jesus. Parecia-me que as feridas do próprio Jesus haviam se transformado em minhas mãos e no resto, e foi a primeira vez que ele me crucificou. Por causa dessas crucificações, há tantas que é impossível numerar todas aqui. Eu direi apenas as principais coisas que pertencem a isso. Livro do Céu, volume 1, capítulo 59. Jesus dá a Luísa a verdadeira dor dos pecados. Agora, retornando, Jesus disse-lhe: Querido, meu amado, me dê a dor dos meus pecados, porque os meus pecados consumidos pela tristeza, pelo arrependimento por ofendê-lo, possam ser apagados da minha alma e também da sua memória. Sim, tanta dor me dá pelo que ousei ofendê-lo. Pelo contrário, deixe a dor superar isso para que eu possa me segurar mais perto de vós. Lembro-me de uma vez, enquanto dizia isso a Jesus, meu sempre benigno me disse: Como você sente muito por ter me ofendido? Eu quero lhe dispor para fazer que você sinta a dor de seus pecados, para ver como o pecado é ruim e que dor amarga sofreu meu coração. Por isso diga: se passares pelo mar, eu estarei no mar, mas tu não me verás. Pisareis a terra, ficarei debaixo dos seus pés. Então Jesus disse em voz alta, quase chorando: E ainda assim eu te amei e ao mesmo tempo te guardei. Se passares pelo mar, eu estarei no mar, mas tu não me verás. Pisareis a terra e eu ficarei debaixo dos seus pés. Eu ainda assim te amei e ao mesmo tempo te guardei. Há poucas palavras, mas eu entendi tantas coisas que é impossível dizer tudo o que eu entendi. Nas primeiras palavras, entendi a imensidão, a grandeza, a presença de Deus em todas as coisas presentes, sem que sequer a sombra do nosso pensamento poderia escapar dele. Eu também entendi meu nada, comparado a uma majestade tão grande e santa. Na palavra pecados, eu entendi a feiura do pecado, a malícia, a ousadia que tive ao ofendê-lo. Agora, enquanto a alma pensava nisso, ouvindo Jesus Cristo dizer: E ainda assim eu te amei e ao mesmo tempo te guardei, meu coração ficou tomado por essa dor que me senti morrendo, porque compreendia o amor imenso que o Senhor me trouxe no exato momento em que tentei ofendê-lo e também matá-lo. Ah, Senhor, como você foi bom comigo. Livro do Céu, volume 1, capítulo 50. Luísa sofre com o sofrimento de que um homem morto não se machuque, e não apenas isso, mas que ele continue vivo. Lembro-me de que era uma alternância. Agora pedi a ele a dor dos meus pecados e agora a crucificação, sempre que ele vinha e também outras coisas. Certa manhã, enquanto eu estava nos meus sofrimentos habituais, meu querido Jesus me tirou de mim e me mostrou um homem que foi morto com tiros de revólver, que depois morreu e foi para o inferno. Oh, quanta dor Jesus sentiu ao perder aquela alma! Se o mundo inteiro soubesse o quanto Jesus sofre com a perda das almas, não digo por elas, mas pelo menos para tirar essa dor de nosso Senhor. Assim, elas usariam todos os meios possíveis para não se perderem eternamente. Agora, enquanto junto com Jesus eu estava no meio das balas, Jesus aproximou os lábios dos meus ouvidos e me disse: Minha filha, você quer se oferecer vítima para a salvação desta alma e tomar sobre você as dores que ele merece por seus pecados muito graves? E eu respondi: Senhor, estou pronta, desde que tu o salve e devolva-lhe a vida.
Quem pode dizer o sofrimento que me veio? Eram tantos e tantos que eu mesmo não sei como ele deixou a minha vida. Agora, enquanto eu estava nesse estado de sofrimento por mais de uma hora, meu confessor veio me chamar pela obediência e, encontrando-me em muito sofrimento, mal consegui obedecer. Portanto, ele me perguntou o motivo de tal estado e contei o fato, como descrevi acima, dizendo o ponto do país onde me parecia ter acontecido. E o confessor me disse que o fato era verdade, mas que eles o levaram como morto. Mas então ficou claro que ele estava muito doente, mas pouco a pouco ele se recuperou e ainda vive, como o Senhor disse. Senhor seja sempre abençoado. Livro do Céu, volume 1, capítulo 61. Preciosidade da cruz. Jesus renova a crucificação várias vezes em Luísa. Lembro-me que, continuando a pedir a crucificação e a transportar Jesus para fora de mim, ele me levou aos lugares sagrados de Jerusalém, onde Nosso Senhor sofreu sua dolorosa paixão. E lá encontramos muitas cruzes. Meu amado Jesus costumava me dizer: se você soubesse que a cruz contém em si mesma somente o bem, e como a alma é preciosa, essa gema de valor inestimável adquire aquelas que têm o bem de possuir sofrimento. Basta dizer que, ao vir à terra, escolhi riquezas, prazeres, mas tive queridas e íntimas irmãs, a cruz, a pobreza, o sofrimento e a ignomínia. Enquanto ele dizia isso, ele mostrou tanto gosto, uma alegria de sofrer, que essas palavras passaram pelo meu coração como tantos dardos flamejantes separados, tanto que eu senti minha vida falhar. Se o Senhor não me permitisse sofrer, e com quanta voz e força eu tinha, tudo o que fiz foi dizer-lhe: Santo Esposo, dê-me sofrimento, dê-me cruzes. Disso saberei apenas que você me ama, se estiver satisfeito com cruzes e sofrimento. E assim eu peguei uma daquelas cruzes maiores que eu vi e me coloquei nela e orei a Jesus para vir me crucificar. E ele teve tanto prazer em pegar minha mão e começou a furar com um prego, enquanto o abençoado me perguntava: o quê? Vós está sofrendo muito? Vós quer que eu não continue? E eu: não, meu amado, continue. Sinto muito, sim, mas estou feliz. E eu tinha tanto medo que ele não me fizesse crucificar, que nada fiz além de lhe dizer: apresse-se, ó Jesus, apresse-se, não demore, nem um pouco. Quando se tratava de pregar minha outra mão, os braços da cruz eram curtos, enquanto antes eles pareciam suficientes para isso. Quem pode dizer quão mortificada eu estava? E isso foi repetido várias vezes. Se houvesse braços adequados, não havia comprimento exato da cruz para poder esticar os pés. Em uma palavra, tivemos que perder algo para não podermos realizar a crucificação. Quem pode dizer a amargura da minha alma e as queixas que fiz a mim mesma com nosso Senhor, que não me permitiriam o verdadeiro sofrimento? E eu disse a ele: meu amado, tudo termina em zombaria. Você me disse que tinha que me levar para o céu e novamente me fez voltar à terra. Diz que tem que me crucificar e nunca chegamos à crucificação completa. E Jesus novamente prometeu me crucificar. E às vezes, se os braços fossem encontrados, não se achava uma cujo comprimento da cruz era capaz de esticar os pés. Em uma palavra, tivemos que suspender por não podermos realizar a crucificação. Quem pode dizer a amargura da minha alma e as queixas que fiz a Nosso Senhor, que não me permitia o verdadeiro sofrimento? Livro do Céu, volume 1, capítulo 62. Os benefícios da cruz. Em vez de cruz até agora, Luísa recebe outra muito maior. Uma manhã, era o dia da exaltação da cruz. Meu doce Jesus me levou para os lugares sagrados. E antes de me contar muitas coisas sobre a virtude da cruz, não me lembro de tudo. Apenas uma coisa. Minha amada, você quer ser bonita? A cruz lhe dará as mais belas características que se possa encontrar no céu e na terra, tanto que se apaixona por Deus, que contém todas as belezas em si mesmo. Jesus continuou: você quer se encher de imensas riquezas? Não por um curto período de tempo, mas por toda a eternidade? Bem, a cruz lhe dará todos os tipos de riquezas, desde os centavos mais pequenos, que são as pequenas cruzes, até as maiores somas, que são as mais pesadas. No entanto, os homens são tão ávidos por ganhar um centavo temporal,
e não se pensa em comprar um centavo eterno. E quando eu tendo compaixão deles, vendo sua fraqueza por tudo o que diz respeito ao eterno, eu lhes ofereço graciosamente a oportunidade. Ao invés de tê-los querido, eles estão indignados e me ofendem. Que loucura humana! Parece que eles entendem tudo de cabeça para baixo. Minha amada, na cruz há todos os triunfos, todas as vitórias e as maiores compras. Para vocês não deve ter outro objetivo senão a cruz. E isso vos será suficiente. Hoje eu quero te contentar. Aquela cruz que até agora não foi suficiente para poder esticá-la e crucificá-la completamente, é a cruz que você me trouxe até agora. Portanto, tendo que se crucificar completamente, você precisa sempre de novas cruzes. Donde, daquelas cruzes que você encontrou até agora, nenhuma serviu. Eu levarei-te ao céu para mostrar-te como um penhor do seu amor a toda a corte celestial, e uma outra maior do céu farei descer, a fim de satisfazer meu ardente desejo que tenho referente a ti. Enquanto isto, Jesus estava dizendo, essa cruz se apresentou para mim outras vezes. Eu peguei e deitei nela. Enquanto eu estava assim, o céu se abriu e o evangelista São João desceu e carregou a cruz que Jesus havia me mostrado. A rainha mãe e muitos anjos também vieram. Quando chegaram perto de mim, pegaram aquela cruz anterior e me colocaram em cima da que me trouxeram, que é muito maior. Um anjo então pegou a primeira cruz e a levou para o céu. Depois disso, Jesus, com suas próprias mãos, começou a me pregar naquela cruz. A mamãe rainha estava me ajudando e os anjos de São João estendiam os pregos. Meu doce Jesus mostrou tal contentamento, uma alegria em me crucificar, que para poder dar esse contentamento a Jesus, eu não apenas teria sofrido na cruz, mas ainda outros sofrimentos. Pareceu-me que o céu era um novo banquete, para eu ver o contentamento de Jesus. Muitas almas do purgatório foram libertadas, fugindo para o céu, e vários pecadores foram convertidos, porque meu esposo divino dava a todos o bem de meus sofrimentos. Quem pode dizer as dores intensas que senti por estar bem esticada na cruz e ser perfurada nas mãos e nos pés com pregos? Mas especialmente os pés. A atrocidade das dores era tão grande que elas não podem ser descritas. Quando me fizeram crucificar e eu senti que estava nadando no mar de dores e tristezas, mamãe rainha disse a Jesus, meu filho, hoje é um dia de graça. Quero que compartilhe todos os seus sofrimentos. Não nos resta senão passar o coração com uma lança e renovar a coroação de espinhos. Então, que dia memorável foi para mim, de tristeza, sim, e daquelas felizes, de penalidades indescritíveis, mas de alegria ainda. Basta dizer que a força das dores foi tão grande que Jesus não se aproximou de mim durante todo aquele dia para apoiar minha natureza, que era menor que a vivacidade das dores. Aquelas almas no purgatório que voaram para o céu desceram unidas aos anjos e cercaram minha cama, me recriando com suas canções e me agradecendo afetuosamente pelos meus sofrimentos, que as havia libertado daquelas dores. Livro do Céu, volume 1, capítulo 63. A nova participação de Luísa nos sofrimentos da paixão de Jesus. Aconteceu que, passando 5, 6 dias dessas dores intensas, com o meu grande arrependimento, essas dores começaram a diminuir, e então solicitei meu amado Jesus, que novamente renovou a crucificação para mim. E ele, quando logo, um pouco tarde, ficou satisfeito em me levar aos lugares santos, e as dores da sua dolorosa paixão participaram em mim. Agora a coroa de espinhos, agora o flagelo, eu carreguei a cruz ao Calvário e depois a crucificação. Quando um mistério por dia e quando tudo em um dia, de acordo com o que ele gostava. E isso consegui com grande tristeza e contente com a minha alma, mas ele ficou muito amargo quando a cena mudou. Em vez de sofrer, eu era espectador de ver o Jesus mais amado sofrer a dor da dolorosa paixão. Quantas vezes eu estava no meio dos judeus, junto com a mamãe rainha, para ver o meu amado Jesus sofrer. Sim, é verdade que é mais fácil para a própria pessoa sofrer do que ver seu amado sofrer. Livro do Céu, volume 1, capítulo 64, o julgamento da cruz. Outras vezes, renovando minhas crucificações, meu doce Jesus, lembro que ele me disse: minha amada, a cruz faz com que os réprobos se diferenciem dos predestinados. Como no dia do julgamento, os bons se regozijam quando veem a cruz.
Assim, a partir de agora, podemos ver se é preciso ser salvo ou perdido. Se na aparência da cruz a alma a abraça, carregue-a com resignação, com paciência e beijos, e agradece a mão que a envia. Eis o sinal de que está segura. Se ao contrário, quando diante da cruz a pessoa só se irrita e a despreza e chega a me ofender, murmurando que não quer sofrer, você pode dizer que isso é um sinal de que a alma está caminhando no caminho do inferno. Assim serão os réprobos no dia do julgamento, que quando virem a cruz sofrerão e blasfemarão. Tudo diz cruz. A cruz é um livro que, sem dolo e em notas claras, indica e distingue o santo do pecador, o perfeito do imperfeito, o fervoroso do morno. A cruz comunica essa luz à alma, que no momento não apenas distingue o bem do culpado, mas ainda podemos saber que quem deve ser mais ou menos glorioso no céu, quem deve ocupar um lugar e um lugar mais elevado ou menor. Todas as virtudes são humildes e reverentes diante da virtude da cruz, e ao se envolverem nela, recebem maior brilho e esplendor. Quem deve ocupar um lugar mais alto e um lugar menor? Todas as outras virtudes são humildes e reverentes diante da virtude da cruz, e ao se envolverem nela, recebem maior brilho e esplendor. Quem deve ocupar um lugar mais alto ou um lugar menor? Todas as outras virtudes são humildes e reverentes diante da virtude da cruz, ao se envolverem nela, recebem maior brilho e esplendor. Quem pode dizer que chamas de desejo ardente lançaram em meu coração essa conversa com Jesus? Senti-me devorada pela fome do sofrimento, e ele, para satisfazer meu desejo, ou melhor dizendo, o que ele mesmo infundiu em mim, renovou minha crucificação. Lembro-me de que algumas vezes, depois de renovar essas crucificações, ele me disse: amada do meu coração, desejo ardentemente não apenas crucificar sua alma e comunicar a você as dores da cruz no corpo, mas também desejo selar seu corpo com o selo das minhas feridas. E quero ensinar sua oração para como obter essa graça. Isso é, apresente-se diante do meu trono supremo, banhada no sangue de Jesus Cristo. E peço, pelo mérito de suas virtudes e de sua divindade, que me conceda a graça de ser crucificada. Apresento-me agora diante do trono supremo de Deus, banhada no sangue de Jesus Cristo, e peço, pelo mérito de suas virtudes e de sua divindade, que me conceda a graça de ser crucificada. Eu, no entanto, como sempre tive aversão a tudo o que pode parecer do lado de fora, como ainda a mantenho. Mas, no entanto, no ato que Jesus disse, senti-me infundida em tais desejos de satisfazer o desejo que ele mesmo disse, o qual também me atrevi a dizer Jesus para me crucificar em alma e corpo. E às vezes eu lhe disse: Santo Esposo, coisas externas que eu não gostaria, e se às vezes ouço dizer isso, é porque você mesmo me diz, e também para dar um sinal confessor de que é mesmo você que trabalha em mim. Mas então eu não gostaria de nada além daquelas dores que tu me fazes sofrer quando me renova a crucificação, para que seja permanente. Eu não gostaria dessa diminuição depois de algum tempo. E se isso por si só é suficiente para mim, já que a partir da aparência externa, quanto mais tu me esconderes, mais ficarei satisfeita. Livro do Céu, volume 1. Serva de Deus, Luísa Picarreta. Capítulo 65. Luísa confessa seus pecados a Jesus. Lembro-me, confusa, de que, como sempre pedia, quando estava junto com nosso Senhor, a dor dos meus pecados e a graça que me perdoa tudo o que eu havia feito de mal, e às vezes vim dizer-lhe que então eu ficaria feliz pela sua boca quando ele me disse, perdoo todos os seus pecados, e abençoo Jesus, que não pode negar nada quando é para o nosso bem. Uma manhã ele se mostrou para mim, e ele me disse: desta vez eu quero me tornar seu confessor, e tu me confessarás todas as suas falhas, e no ato em que você fizer, eu a farei entender uma a uma as dores que você dá ao meu coração ao me ofender, porque desejo dar a ti, na medida do possível, como uma criatura, saber exatamente o que é o pecado, para que prefira morrer ao invés de me ofender.
Enquanto isso, você entrará no seu nada e recitará o ato de contrição. Entrando então em mim, vi toda a minha miséria e maldade, e diante de sua presença tremia como uma vara, e não tinha forças para pronunciar as palavras do ato de contrição. E se o Senhor não tivesse introduzido em mim novas forças, dizendo-me: não tenhas medo, mesmo juiz, ainda sou teu pai. Vamos lá, eu teria ficado sem dizer uma palavra. Então eu disse o ato de contrição, toda cheia de confusão e humilhação, e desde que me vi completamente coberta por minhas falhas, olhando para a minha vida, o máximo que vi foi que eu havia afrontado nosso Senhor por orgulho. Portanto eu disse: Senhor, eu me acuso diante da sua presença, que pequei por orgulho. E ele disse: aproxime-se do meu coração e coloque o seu ouvido, e ouvirá a tortura cruel que fez ao meu coração com esse pecado. Toda tremendo, ponho a orelha sobre o adorável coração. Mas quem pode dizer o que eu senti e entendi naquele momento, especialmente depois de um longo tempo? Vou apenas dizer algo confuso. Lembro-me de que o coração dele estava batendo tão forte que parecia que ele queria quebrar o peito. Então, pareceu-me que ele se havia feito em pedaços. E pela dor, ele permaneceu quase destruído. Ah, como podemos destruir o ser divino com o nosso orgulho? Dou-lhe uma semelhança para me fazer entender. Caso contrário, não tenho palavras para me expressar. Imagine um rei, e aos pés do referido rei, um verme que, levantando e inchando, começa a acreditar em algo e atinge tanta audácia que, subindo pouco a pouco, chega à cabeça do rei e quer remover a coroa para colocá-la em sua própria cabeça. Então tira sua roupa real. Depois ainda, o persegue do trono e finalmente tenta matá-lo. Mas o que é terrível é que esse verme não conhece quem ele é próprio. Este não conhece seu ser, pois tanto se ilude que não sabe que para se desfazer-se dele não é preciso mais do que o rei colocar os pés e esmagá-lo sem nenhuma dificuldade, e assim terminaria seus dias. O que na verdade se move para a indignação e compaixão, e junto com o ridículo, o orgulho desse verme? E se isso puder ser feito? Isso me vi diante de Deus, que me encheu de tanta confusão e dor que senti renovado em meu coração o tormento que Jesus sofreu. Depois disso, ele me deixou e senti tanta dor, e entendi quanto esse pecado do orgulho, que é impossível descrevê-lo, depois de ter ruminado completamente tudo isso em mim, meu bom Jesus retornou e me disse que seguia a confissão de minhas falhas e tremia por todo lado, e continuei a acusar pensamentos, palavras, obras, causas, omissões. E quando Jesus me viu que eu não podia continuar confessando a dor que senti, o ofendi tanto, porque eu tinha uma clareza tão viva daquele sol divino, especialmente porque eu via minha pequenez, o nada do meu ser, e fiquei espantada por ter tido tanta ousadia, de onde havia tomado coragem de ofender um Deus tão bom, que no ato em que o ofendi, ele me ajudou, me manteve, me alimentou, e se ele me tivesse algum ressentimento comigo pelo pecado que cometi, que ele odiaria-me muito, mas me amava imensamente. Desculpou-me a justiça divina e tomou o cuidado de remover o muro de divisão que havia produzido o meu pecado entre a alma e Deus. Se todos pudessem ver quem é Deus e quem é a alma no ato de pecar, todos morreriam de tristeza, e eu acredito que o pecado viria a ser exilado da terra. Então, quando o abençoado Jesus viu que eu não podia mais suportar minha dor, ele se retirou e me deixou entender o mal que eu havia cometido. Depois voltou novamente e continuou a acusação de minhas falhas. Se todos pudessem ver quem é Deus e quem é a alma no ato de pecar, todos morreriam de tristeza. E eu acredito que o pecado viria a ser exilado na terra. Então, quando o abençoado Jesus viu que eu não podia mais suportar a minha dor, ele se retirou e deixou entender o mal que eu havia cometido. Depois voltou novamente e continuou a acusação das minhas falhas.
Mas quem pode dizer tudo o que entendi e como explicar uma a uma as várias afrontas e dores especiais que eu havia trazido ao nosso Senhor com todos os meus defeitos? Quase me sinto incapaz de me explicar, e também porque não me sinto capaz, se eu pudesse. Poderia sentir que eu destruiria o ser divino com orgulho. Orgulho humano, se tivesse poder de tão terrível que é. Assim, quando terminei a acusação que durou cerca de 7 horas, o amável Jesus assumiu a aparência do Pai mais amoroso. E desde que me senti exausta pela força da dor e muito mais, porque vi que não era dor suficiente para lamentar como era pelas minhas faltas, eu me disse para me animar: quero fornecer para vós e me inscrevo para a sua alma o mérito da dor que tive no jardim do Getsemane. Isso por si pode satisfazer a justiça divina. Depois que ele aplicou sua dor à minha alma, pareceu-me que eu estava disposta a receber a absolvição. Então, voltando aqui. Ele me disse para me animar: quero fornecer para vós e me inscrevo para sua alma o mérito da dor que tive no jardim do Getsemane. Isso por si só pode satisfazer a justiça divina. Depois que ele aplicou sua dor à minha alma, pareceu-me que eu estava disposta a receber a absolvição. Por mais humilhada e confusa que eu estivesse, e prostrada aos pés do bom Pai Jesus, com os raios que ele transmite em minha mente, tentei me exercitar ainda mais dizendo: grande, grande foi o mal que eu fiz. Esses poderes meus e esses sentidos do corpo devem ter sido tantas línguas que o louvaram. Ao contrário, eram como tantas víboras venenosas que mordem e tentam matá-lo. Mas, Santo Pai, perdoe-me. Não quero me afastar por causa do grande erro que lhe cometi ao pecar. E Jesus disse: você promete não mais pecar? Banir de seu coração toda a sombra do mal que possa ofender seu Criador? E eu, assim, com todo o meu coração, eu prometo. Prefiro morrer 1000 vezes em vez de pecar novamente. Nunca mais, nunca mais. E Jesus: eu te perdoo e aplico os méritos da minha paixão à sua alma. E quero lavá-la no meu sangue. E enquanto ele estava dizendo isso, ele levantou o bem-aventurado braço e pronunciou as palavras de absolvição precisas para as palavras que o padre diz quando ele dá a absolvição. E no ato que ele fez, de suas mãos fluiu um rio de sangue e minha alma estava completamente inundada com isso. Livro do Céu, volume 1, capítulo 66. Efeitos da graça, da confissão feita a Jesus, renovada várias vezes. Depois disso, ele me disse: venha, filha, venha e faça penitência pelos seus pecados. Beijando minhas feridas. E toda tremendo, levantei-me e beijei suas feridas sagradas. E depois ele me disse: minha filha, seja mais vigilante e atenciosa, porque hoje eu lhe dou a graça de não cair mais no pecado venial voluntário. Então ele fez outras exortações para mim, de que não me lembro, e desapareceu. Quem pode dizer os efeitos dessa confissão feita ao nosso Senhor? Senti-me toda encharcada em graça. E fiquei tão impressionada que não consigo esquecê-lo. E sempre que me lembro, sinto um arrepio percorrer meus ossos e ao mesmo tempo recuperar o fôlego ao pensar qual é a minha correspondência com tantas graças que o Senhor me fez. Em outras ocasiões, o Senhor graciosamente me absolveu, agora assumindo a forma de sacerdote. Eu confessei como se ele fosse um sacerdote. Apesar de sentir efeitos diferentes e depois de terminar, ele se deu a conhecer que era Jesus. E isso foi rapidamente, tornando-se conhecido mesmo no começo que era ele. E às vezes ele até assumia a forma de um confessor.
tanto que pensei que estava falando com ele e contei todos os meus medos, minhas dúvidas, mas pela maneira de me responder, o que ele me fez comigo, pela doçura da voz intercalada, ou como a de confessor, como a de Jesus. Por sua característica adorável, pelos efeitos internos que eu descobri pelo que ele era. Ah, se eu quisesse dizer todas essas coisas, demoraria muito, então termino aqui.